tudo bem? Sou Márcio Postman, professor no Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas. Tenho 50 anos, sou casado, pai de 2 filhos. Resido aqui em Campinas há mais de 24 anos. Tenho uma grande experiência administrativa, de gestão pública. Trabalhei junto à prefeita Marta Suplicy, de 2001 a 2004, como secretário de Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade, dirigindo uma estratégia de inclusão social, responsável pela construção do programa como Renda Mínima, que foi o maior programa de inclusão social do município de São Paulo. Esse mesmo programa foi transformado no programa Bolsa Família, que é hoje o maior programa do Brasil de combate à pobreza, copiado por vários países em todo o mundo. Nos últimos 5 anos, dirigi o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada do Governo Federal, o órgão técnico, o órgão de inteligência da Presidência da República. Isso me permitiu trabalhar ao lado do presidente Lula e também da presidenta Dilma, ajudando no desenho, na aplicação, no monitoramento das principais políticas do governo federal. Podemos dizer, para além do Bolsa Família, a elevação do salário mínimo, a justificativa para que o salário mínimo crescesse e se transformasse no instrumento que é hoje, de enfrentamento à pobreza e de elevação das condições de bem-estar da população, que constitui a base da pirâmide social, passaram pela definição técnica. Foi essa parte que ajudei. Assim como no desenho do programa que temos hoje, Brasil Sem Miséria, que é o maior programa de superação da pobreza que nós estamos atualmente envolvendo. Resolvi entrar na política, especialmente participar como candidato a prefeito da coligação Campinas com a Força do Brasil, porque entendo que chegou o momento dos homens e de mulheres de bens dar a sua contribuição para tirar Campinas da situação política que ela se encontra, a situação em que a política perdeu a dignidade, em que a política vem sendo feita por aqueles que infelizmente não têm a melhor capacidade de administrar a cidade. É nessas circunstâncias que coloquei o nosso nome à disposição. Mas esse nome está, na verdade, fazendo parte da construção de um grande programa de governo. Nos últimos 5 meses, passamos discutindo o nosso programa de governo nas diferentes regiões de Campinas, com os diferentes segmentos da sociedade. Esse programa contributivo, esse programa participativo, é um diferencial em relação às outras candidaturas que formaram o seu plano de governo sem muita discussão. A diferença do nosso plano de governo é que ele está se construindo à medida em que a população participe cada vez mais. E o objetivo do nosso plano de governo é fazer com que Campinas ocupe uma posição estratégica no Brasil, uma posição de pujança, se transformando de fato numa cidade livre do analfabetismo, livre da miséria, uma cidade que tem a capacidade de ser de fato a primeira cidade do conhecimento do Brasil, uma vez que o conhecimento é hoje o principal ativo da expansão econômica e da geração de oportunidades. Para isso, nós estamos trabalhando com uma Campinas que tem a capacidade de convergir para 3 eixos estruturadores. O primeiro eixo é a mudança, a transformação, a modernização administrativa. A prefeitura é hoje o grande obstáculo ao desenvolvimento econômico, social e ambiental. A prefeitura é morosa, é muito burocrática e não está permitindo a vinda de empresas para a nossa cidade. O custo da produção é crescente porque a prefeitura olha os empresários, as empresas, como mero contribuintes, pagadores de impostos. E são sempre os mesmos a pagar mais impostos em Campinas. Nós vamos mudar essa história e Campinas vai voltar a ter aí uma expansão de suas empresas, uma expansão industrial, uma expansão de serviços, toda essa expansão amigável ambientalmente. Também a prefeitura é hoje um grande obstáculo ao desenvolvimento social. Ao contrário do Brasil, que vem reduzindo a pobreza e a miséria, Campinas, infelizmente, nos últimos 10 anos, conviveu com o aumento da pobreza. Nós temos, somente no centro da cidade de Campinas, cerca de 1.000 moradores de rua. Temos em Campinas 51.000 usuários de crack. Tudo isso é uma demonstração da perda de eficiência na política social da prefeitura. Nós vamos renovar isso, vamos fazer com que a política social volte a ser uma referência no enfrentamento das mazelas que vivemos hoje. E também a prefeitura é um obstáculo ao desenvolvimento ambiental. Infelizmente, Campinas, por ser uma cidade tão grande, com quase 800 quilômetros quadrados de dimensão,
ela tem somente 5% de cobertura vegetal. E a desorganização imobiliária está fazendo com que haja cada vez mais uma degradação das nossas fontes, das nossas reservas ambientais. Um planejamento, um geoprocessamento do nosso planejamento será fundamental para reverter essas trajetórias de agressão ao meio ambiente como estamos vendo atualmente. Nós temos um compromisso de construir Campinas por um segundo eixo, que é o eixo da integração de Campinas. Campinas hoje é construída por várias regiões muito díspares, desiguais. É preciso unir Campinas, a Campina dos ricos com a Campina dos pobres, a Campina dos inteligentes, daqueles que têm acesso à educação, com aquela Campinas relegada da educação. Nós temos hoje aqui em Campinas 1/3 da população que tem apenas até a 4ª série do ensino fundamental. De outro lado, nós temos a Campina das universidades, das instituições de pesquisas, que são exemplos para o Brasil como um todo. Conectar essas duas Campinas é fundamental e é o nosso compromisso. Ao mesmo tempo, a integração da parte da cidade hoje que tem regularização fundiária, que tem escritura do terreno, que tem o alvará de funcionamento do pequeno negócio, com a outra parte de Campinas que está completamente à margem disso, que não tem escritura, não tem a posse do terreno, não tem alvará de funcionamento do pequeno negócio. Nós vamos integrar, fazer funcionar uma Campina só. Se o povo é um só, nós temos que ter uma política homogênea para toda a cidade. E o terceiro compromisso nosso é criar um novo modelo de cidade, a cidade policêntrica, a cidade em que terá em todos os bairros emprego, serviços públicos de qualidade e uma prefeitura descentralizada, os serviços próximos do cidadão. Significa dizer que haverá escolas, hospitais, empregos, teatros próximos do cidadão, evitando que eles tenham que levantar muito cedo, sair de sua casa para ir trabalhar em outro bairro, cada vez mais dependente de um transporte longo e demorado. Para enfrentar essas questões, nós temos exemplos concretos, que é a parte referente ao transporte. Nós vamos introduzir aqui em Campinas o bilhete único mensal sem limite. Com R$ 150 se poderá utilizar sem limite o transporte coletivo. Para o estudante e universitário, o uso do bilhete será de R$ 60. Ao mesmo tempo, na educação, vamos introduzir a creche 12x12, 12 horas por dia, 12 meses por ano, estabelecer o CEL, que é um Centro de Ensino Unificado, a Escola Técnica e a Universidade Federal de Campinas. E na saúde, vamos ampliar o número de postos de saúde, introduzir 3 novos hospitais e 3 UPAs. Dessa maneira, nós temos condições de superar a condição hoje de ineficiência do serviço público, fazendo com que Campinas seja uma cidade mais próspera, mais justa e mais fraterna. Muito obrigado.